Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Fabiana, como o Marcelo disse. Reforçar assim, esse é um primeiro corte do documentário que a gente está fazendo. É a nossa visão, né, desse primeiro ano de PAC Manguinhos. A gente está acompanhando esse processo desde 2008, né, do início de 2008. Essas gravações elas foram feitas nesse ano, tá? A grande maioria delas, mas tem um misto de imagens, de início de obra, então vocês vão olhar. E outra coisa, assim, hoje, não sei se vocês viram, tem algumas câmeras aí, a gente vai estar gravando o debate, tá bom? Então, quem não quiser autorizar a sua imagem, a gente pede para falar, dar um toque, fica um pouco mais para lá, mas eu acredito que não, acredito que ninguém vai ter problema de fazer isso, tá? Nós tivemos alguns desafios para a realização deste documentário, desafios técnicos, desafios de equipe e algumas impossibilidades, possibilidades do local, da própria região, de circular com câmera, mas, principalmente, acho que algumas impossibilidades vindas do Estado, vindas das instituições mesmas que estão levando as obras, né? Autorização para filmar em certos locais. A gente não conseguiu, por exemplo, gravar na DESUP, né? Que é a área ali na suburbana, onde está sendo feita a maior parte das obras do Parque Manguinhos. Então, a gente teve alguns problemas nesse sentido e a gente foi contornando nesse processo, né? Mas a gente também teve algumas excelentes surpresas. A primeira boa surpresa que a gente teve é que a gente achava que a gente ia ter alguma dificuldade de entrevistar os outros moradores de Manguinhos sobre o tema PAC Manguinhos. E a excelente surpresa foi que, no primeiro dia de externa, né, quando a gente foi gravar na rua, a gente não teve opção. A gente teve que fazer entrevistas com os outros moradores de Manguinhos e sobre PAC Manguinhos. E sobre habitação, né? Então, foi muito interessante passar por isso. Eu saí na rua sem pauta para entrevistar os outros moradores e acabou que não tive opção, né? Nós éramos abordados o tempo inteiro, as pessoas queriam falar sobre a sua situação que estava vivenciando em relação ao PAC, né? Então, para a gente, assim, antes de tudo, eu fico muito feliz de estar fazendo um documento que, quando a gente vai procurar imagens em audiovisual ou mesmo fotografias sobre a região de Manguinhos, a gente consegue achar imagens institucionais sobre as obras, mas a gente não consegue encontrar as falas daquelas pessoas que estão vivenciando aquela situação, né? Então, essa consciência que a gente teve enquanto equipe e foi surpreendido, né, nesse processo de que, na verdade, a gente está também gravando um processo de memória dessas pessoas que estão vivenciando as obras do PAC. Quando a gente vai fazer o documentário, a gente pensa, né, que realidade a gente quer transformar a partir desse nosso tema, a partir desse documentário. A gente quer sempre transformar o outro, né? E acabou que, nesse processo, nós fomos transformados, né? Eu me transformei, acho que o LTM, a equipe como toda, tanto a equipe técnica que estava, o câmera, o pessoal do som e tal, todo mundo foi muito tocado, né, por esse processo, e convidar todos e todas que estão aqui também para ser tocado e ser transformado por esse processo, né, que ainda está acontecendo. O velho monstro ressuscitou. Eu vejo conflitos em multidões, vejo gente de coragem. Sob a liderança do Laboratório Territorial de Manguinhos, que montou essa mesa com a finalidade, então, de proporcionar aqui uma primeira rodada de olhares sobre esse desafio do desenvolvimento e da construção da cidadania, com foco aqui em Manguinhos, e me convidou, o convite que eu aceitei com muita... fiquei muito honrado com ele, de um pouco mediar essa primeira rodada de apresentações e depois o debate com todos os presentes. Primeiro, Gilson Alves,
que pertence ao movimento de moradia em Vila Turismo, que é um nosso, digamos assim, um dos atores protagonistas desse movimento no qual nós nos inserimos da comunidade. Bem-vindos. Em seguida, a Adriana Facina Amaral, coordenadora do Observatório da Indústria Cultural da UF. Oi, muito bem-vinda. Tá? E, finalmente, o Marcelo Firpo, que é o coordenador do nosso Laboratório Territorial de Manguinhos e professor pesquisador aqui da escola.